No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma forma de cultivo que faz com que as orquídeas se enraizem muito. E o melhor, você não vai gastar com vasos caros. Você vai utilizar um material que provavelmente você já tem aí na sua casa. Antes de eu começar esse vídeo, eu quero te fazer um convite muito especial. Nos dias 1, 2, 3 e 4 de maio, eu vou ministrar um mini curso que é 100% gratuito sobre o cultivo das orquídeas. Vão ser 4 super aulas, onde eu vou te ensinar como cultivar suas orquídeas de maneira correta, vou te ensinar tudo sobre as regas e adubação e também vou te ensinar a multiplicar suas orquídeas, com uma técnica que eu utilizo aqui para fazer as mudinhas e que dá muito certo. E essas aulas vão ser disponibilizadas apenas no grupo do WhatsApp. Então, quem quer ter acesso a essas aulas que vão ocorrer no início do próximo mês, tem que estar dentro desse grupo. Então, não esqueça e anote essas datas. O curso vai ser nos dias 1, 2, 3 e 4 de maio. Clique no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado e entre para o nosso grupo do WhatsApp. Mas antes de eu iniciar esse vídeo, já peço o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você não perca nada do que eu for postando aqui. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é um replante de uma orquídea Phalaenopsis muito linda, que eu comprei há poucos dias atrás. Vou mostrar aqui para você. Gente, essa daqui, ó, é uma Phalaenopsis. Olha que florzinha mais linda, gente, que coisa linda. E eu comprei há poucos dias atrás, e ela já veio assim com as flores, a maioria secas, só sobrou essa daqui. Ela veio com 2 hastes florais e veio com as raízes nuas. E aí o que você faz quando recebe uma orquídea assim com as raízes nuas na sua casa? É bom que você plante logo para que ela comece o processo aí do enraizamento. E eu vou fazer um plantio bem legal para ela em um vasinho muito lindo e com um substrato maravilhoso, que no meu ponto de vista é um dos melhores que tem para plantar orquídea. E antes de fazer o plantio da sua orquídea, é bom que você molhe bem as raizinhas, para que ela fique com as raízes bem maleáveis, para que na hora que você for colocar ela no vasinho ou amarrar aí na madeirinha, que não fique quebrando muita raiz. Quanto menos raiz quebrar, melhor para sua orquídea. E essa tem bastante raízes bem bonitas, estão bem verdinhas. Eu só vou tirar uns pedacinhos que tem aqui, ó, de chip de coco, casquinha de pino, só para dar uma limpadinha nas raízes. É a única coisa que eu vou fazer. E depois que eu limpar essas raizinhas aqui, eu vou te falar sobre essas hastes florais aqui. Quando você recebe aí uma orquídea de raízes nuas, assim, geralmente florida, ou então com 1 ou 2 florzinhas porque secou na viagem, eu vou te falar o que você deve fazer. Eu só vou retirar então essas casquinhas de pinos, chip de coco que tiverem ficado aqui nas raizinhas. Acabei de tirar o excesso de substrato que tinha aqui nas raízes, que era bem pouquinho, algumas casquinhas de pinos e chip de coco. Só que eu não gosto de deixar, a não ser que eu vá plantar na madeira. E agora vem o processo aqui das hastes florais. Se você recebeu a sua menina assim, ó, com raízes nuas, e ela tá com só uma florzinha assim, bem pouca flor, você vai plantar. O que você deve fazer? Você deve cortar essas hastes florais. Aqui nesse caso, em que ela veio com raízes nuas, se ela tivesse vindo toda cheia de flor, se ela tivesse aguentado a viagem, gente, mesmo assim eu cortaria as hastes florais sim. Porque quando a gente corta as hastes florais, a orquídea entende o quê? Que ela não precisa mais mandar energia para essas hastes florais, para as flores, botões, enfim. E aí ela começa muito mais rápido o processo de enraizamento. Em algumas semanas você já vai reparar raizinhas novas vindo, se você plantar certinho. Então, é bom sim cortar a haste floral, eu aqui faço isso e dá muito certo. E eu já observei que quando eu não corto a haste floral, eu deixo ela assim, ou mesmo que eu corte acima do 3º nó para que ela dê uma bifurcação, que eu já fiz isso, gente, a orquídea sofre
Ela sofre sim porque ela continua mandando energia aqui para essa haste floral, mesmo que ela não tenha mais nenhuma flor. Daí vai dar uma bifurcação nova, bem michuruca de flor, e você tá aí gastando toda a energia da sua orquídea só para dar uma floraçãozinha michuruca. Eu prefiro cortar porque aí ela vai se enraizar mais rápido e quem sabe dentro de alguns meses ela possa até florir novamente. Às vezes pode demorar, como pode logo em seguida vir uma nova haste floral. Então esse processo é muito importante. Me acompanhe aqui que eu vou cortar, que eu vou te mostrar como que eu faço o corte aqui. Você vai precisar de uma tesoura esterilizada ou uma faquinha, material que você tiver aí, desde que seja esterilizado, na chama do fogão ou com álcool 70, e um extrato de própolis puro que você encontra na farmácia, porque ele é um antifúngico e antibactericida, mas pode ser canela, pode ser pasta de dente, o que você tiver aí para selar o corte. Aqui nessa haste floral tem um nozinho aqui embaixo, depois tem outro aqui, eu vou cortar bem aqui no meio. Você pode cortar na diagonal, porque aí vai evitar o acúmulo de água aqui nessa haste floral. E essas hastes florais, eu não vou jogar fora, eu vou pôr num vasinho com terra, porque aí, se a haste floral não secar, pode dar cakes. E aqui na outra, eu vou fazer a mesma coisa, um corte assim, ó, na diagonal, isto. E o extrato de própolis, é bom que seja o extrato de própolis puro, que ele é até meio amarguinho, porque a gente pode tomar na água. Ele é antifúngico, antibactericida, e aí vai selar esse corte aqui, porque ele forma uma película. Ó, uma gotinha já é o suficiente, aí você vem e põe aqui do outro lado também. Feito esse processo, agora vamos ao plantio dessa linda menina aqui, ó, que ela tá com as folhinhas um pouquinho, meio querendo murchar. Por isso que é super importante já deixar ela com as hastes florais cortadas, porque ela vai se recuperar muito mais rápido. E o plantio dessa menina linda vai ser nesse vasinho aqui de garrafa PET. Sim, é um vaso de garrafa PET. Olha, gente, que fofinho que ficou. É uma garrafa transparente, uma garrafa de 3 litros, mas utilize o tamanho que você quiser, de 1 litro, 1,5 litro, 2 litros. Essa aqui é 3 litros e eu vou usar a parte de baixo dela. Eu até já tenho vídeos aqui no canal ensinando como que faz esses vasinhos, como que faz os furos. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui no topo dos comentários e também vai ficar na descrição do vídeo. Aí depois desse vídeo aqui, você vai lá e assiste para ver como que eu faço esses vasinhos. Esse aqui eu usei uma tinta, aquela tinta em spray, eu só dei uma mão mesmo, só umas borrifadas e foi bem rápido que eu fiz, nem foi assim com tanto capricho, mas eu achei que ficou bem fofinho. E eu vou usar um substrato bem legal aqui nesse vaso, que as orquídeas amam esse substrato que eu vou utilizar aqui. Mas observem que a semidroponia vai ser daqui, ó, do meu dedo para baixo, ó, desses furinhos para baixo. Depois eu vou colocar água para que você veja como funciona. E essa umidade que vai ficar aqui vai ser bem legal para ajudar a enraizar essa orquídea. Além do substrato ser maravilhoso, que enraiza muito rápido também. E o legal desses vasinhos é que você pode pintar da cor que você quiser, uma tinta que seca rápido. Dependendo da cor da sua flor, você pode pintar da cor que é a floração da sua orquídea. Olha que charme que vai ficar, fica muito bonito, gente. Então agora vamos ao processo do plantio. Quando é semidroponia, você não começa colocando a sua orquídea, por causa das raízes que podem ficar tocando a água. A primeira coisa que você vai fazer é começar colocando o substrato. E o substrato que eu vou utilizar aqui vai ser caco de telha, ó, caco de tijolo, caco de vaso quebrado que você tiver aí na sua casa. Gente, esse material aqui é um material maravilhoso para enraizar a sua orquídea, porque ele é um material que suga a água quando a gente molha, tem que molhar super bem, ele vai sugar essa água e aí depois ele libera lentamente a água para as raízes da sua orquídea. E também é um material que seca bem rápido, nunca vai deixar apodrecer as raízes da sua orquídea. E ele é maravilhoso para plantar assim na semidroponia, sem ser semidroponia também funciona muito bem. Aliás, depois eu quero te mostrar uma orquídea que eu tenho aqui que tá super enraizada nesse material aqui, ó. Gente, elas gostam muito. Para você que é iniciante, pode usar e abusar
desse material aqui, que talvez você tenha aí no quintal da sua casa. Ou você pode encontrar em restos de obra, ou no material de construção, talvez eles possam ter aí no pátio, porque sempre quebra telha, quebra tijolo. Eu vou colocar um pedaço assim, mais ou menos, aqui no fundo do vasinho, mais ou menos isso, e vou ir colocando mais um pouquinho de substrato, para que as raizinhas não fiquem tocando a água, é muito importante. Apesar que esse tanto de água que vai ficar, em clima quente e seco, vai secar em um dia. No local que é mais úmido pode levar uns 2, 3 dias talvez, não mais do que isso. E depois eu vou te ensinar também como rega e como que você vai saber a hora de regar, sendo que o vaso não é transparente, que ele é escuro, você não vai ver as raízes aqui. Mas tem uma forma bem simples de você saber. Agora que eu já coloquei esse tanto aqui, ó, de substrato, eu vou acomodar a orquídea aqui dentro. Esse lado aqui que tem o ganchinho, ele vai ficar voltado para a parede. E qual que é o lado dessa menina aqui? Olha, ela tá mais pendendo para esse lado aqui, ó. Porque se eu virar desse outro, também daria, não tem muito lado certo. Porque ela vai formando as folhinhas indo pro lado que tá a luz. Mas como ela já pendeu um pouco para esse lado, ela vai ficar assim. E eu vou acomodar essa menina aqui dentro, então. Acomodei a minha menina do jeito que eu quero que ela fique. E se você for iniciante no cultivo das orquídeas, você pode plantar a sua orquídea assim, ó, deitadinha. E por que isso? Para não acumular água aqui nesse miolinho, porque se acumular água aqui, vai apodrecer todo esse caule da orquídea, gente, ó. Todo esse caulezinho aqui, ó, apodrece. E se você não fizer nada, acaba com a sua orquídea. E uma das maneiras de se evitar é fazendo assim, plantando ela deitada, é quando você regar, porque você pode molhar as folhas assim para tirar poeira, aí essa água não vai parar aqui e não vai apodrecer o miolinho da sua orquídea. Eu vou tentar plantar ela meio assim, ó, porque depois ela vai acabar deitando. As minhas sempre deitam aqui porque elas ficam na varanda. Ó, vou colocar uns cacos bem grandes aqui. Porque como elas ficam na varanda, elas ficam em busca da luz e aí elas acabam se inclinando com o tempo. Isso é bem natural. Elas só ficariam em pé assim, se a luz viesse mais forte de cima, de cima. Aí sim elas ficariam mais em pezinha, senão elas sempre deitam. E aí eu vou colocando aqui esses caquinhos de telha. Você não precisa colocar demais, ainda mais se a sua orquídea tem bastante raízes. Não precisa socar esse vaso com tanto substrato. Você vai colocando uma quantia que você perceba assim que deu uma afirmadinha nessas raízes. Mas depois eu ainda vou prender um pouquinho melhor essa orquídea aqui nesse vaso, porque quanto mais firmezinha ela ficar, mais rápido ela vai se enraizar. Aqui nesse caso, o caquinho de telha ele está molhado. É bom nesse primeiro momento da orquídea que ele esteja molhado, as raizinhas estejam também molhadas, porque aí ela vai se enraizar mais rápido também. Depois eu vou te mostrar como é que eu vou fazer para regar. E tem uma forma de a gente saber como regar uma orquídea que está em um vaso que não é transparente, que a gente não está vendo ali as raízes. Coloque aí uns pedaços, conforme você vê que vai afirmando. Ó, aqui já tá dando uma estabilidade aqui. Já tá começando a ficar firme. É que ela tem bastante raízes. Se eu quisesse, poderia sim deixar ela dessa forma aqui, ó. Poderia, mas eu quero dar mais uma firmadinha, ainda mais que tem todos esses buracos aqui, ó. Posso utilizar eles para alguma coisa. Não é só para deixar firme o vaso, esses furinhos aqui. Já coloquei o substrato aqui dentro e agora é hora de dar mais uma firmadinha nessa planta. Eu gosto muito de usar esses palitinhos de bambu aqui, ó, que você encontra no supermercado e em loja de utilidades. É palitinho de churrasquinho. Aí você só vê em caixa, pode usar 1 ou 2, conforme você perceber que prendeu sua orquídea, você usa 1 ou 2 ou mais. Eu vou passar por esse buraquinho, aí eu vou passar por cima aqui, ó, dessas raízes. Aí eu vou dar uma pressionada em cima desse palito aqui, ó, em cima das raízes. E eu vou passar aqui, ó, pelo outro furinho que tem aqui, ó, nesse furinho aqui. Lembrando de não encostar esse palito no caule, porque se ficar muito encostado, muito apertado, pode machucar o caule da sua orquídea e ela pode acabar
abrindo um ferimento ali e começar a apodrecer, porque entra fungos, bactérias. Já vou cortar também esse palito aqui, para que não machuque as folhas da orquídea e eu também não me machuque. Gente, olha que fofinho que ficou, olha que lindo. Um palitinho só já foi o suficiente para deixar essa planta bem presa aqui dentro. E ao longo de algumas semanas você vai reparar que algumas raízes podem sim vir a secar, porque afinal ela mudou de um cultivo para o outro. Ela estava em chip de coco e casca de pinos, conforme você viu, retirando uns pedacinhos das raízes. Então sim, algumas raízes podem sim vir a secar, é muito natural. E aí o que vai acontecer quando seca algumas raízes? Pode acabar afrouxando sim esse palitinho. Aí o que você faz? Você só coloca mais alguns palitinhos aqui para dar uma firmada. O importante é deixar essa menina aí bem presa e não frouxa no vaso, balançando. Porque quando dá um ventinho, balança para lá e para cá. Aí se ela ficar balançando, não enraiza tão rápido. E pode até murchar. E quando ela tá bem firme assim, ela não vai murchar com facilidade. É só você fazer as regas certinhas aí que ela não vai murchar. E agora eu vou te falar aqui como é que você vai fazer para regar essa orquídea. E também, já que o vaso não é transparente, você não vai ver o que está acontecendo aqui dentro. Embora não dê para ver um pouco por esses buraquinhos, mas muito pouco. Quando a sua orquídea estiver precisando de rega, você vai reparar que as raízes vão ficar bem prateadas e o substrato aqui dentro, agora no momento ele tá bem escuro ali, ó. Até vou pegar um molhado e vou pegar um seco para você ver a diferença. Então você vai olhar dentro do seu vasinho, tá marronzinho assim, não tá precisando de rega. Agora eu vou pegar um pedacinho do caquinho de telha que está seco, você vai ver bem visível a diferença. Olha como dá para ver a diferença que tem. Esse está molhado, está mais escuro. O que está seco está mais clarinho. É desse jeito que você vai ver se a sua orquídea precisa de rega ou não. Tá dessa cor, raízes verdes? Não molha. Tá dessa cor aqui, raízes prateadas? Pode molhar. Porque o caquinho de telha, ele vai secar por completo, uniformemente. E como a semidroponia, ela é bem pouquinha que tem aqui, isso vai secar bem rapidinho. Agora eu vou te mostrar como que molha aqui. Aí você vai me perguntar, mas Maria, você não acabou de explicar que não pode regar quando tá com raiz verde? Gente, eu tô fazendo uma demonstração para que você veja como que sai a água aqui pelos buraquinhos. E também vai secar muito rápido aqui, porque essa orquídea eu tinha molhado um pouquinho só antes, nem tinha deixado muito na água, então ela pode absorver mais água ainda. E depois que eu molhar essa orquídea aqui, eu quero te mostrar uma que tá muito enraizada, plantada em vaso de garrafa PET, com esse substrato aqui, o caco de telha. Deixa eu só te mostrar como é que vai funcionar essa rega, como é que sai essa água aqui pelos buraquinhos. Ó, você joga a água aí com uma mangueira, embaixo de uma torneira, onde você costuma regar aí suas plantas. Aí o que vai acontecer? Olha, começa a escorrer a água pelos buraquinhos, ó. Aí você pode molhar as folhas da sua orquídea, pode lavar bem e depois você só seca esse miolinho aqui, se você plantou ela viradinha assim pra cima. Se ela tá pra baixo, conforme eu expliquei antes, não vai acumular água, aí você não precisa fazer isso se você deixa em um local que é ventilado. Olha, gente, é um substrato que não acumula água e aí só vai ficar aquele tantinho ali embaixo, ó. A água só veio até aqui e no que ela chegou nesses buraquinhos, ela começou a despejar. Então vai ficar só uma reservinha muito pequenininha de água. E conforme eu expliquei, a água ela vem só até esses buraquinhos aqui, ó, e depois ela escorre. Só vai ficar esse tantinho de água aqui embaixo, que se for em clima quente e seco, vai secar muito rápido, dentro de um dia já secou. Mas lembre-se de sempre observar a cor das raízes e a cor que tá o caco de telha, porque aí você vai saber a hora certa de regar. E se você mora em um local que tem muita umidade, embora a sua orquídea não esteja pegando chuva, nem aconselho, porque funga todas as folhas. Aí você vai reparar se esse substrato secou ou não, porque em um local que é úmido, o caco de telha, sim, ele vai se manter úmido por mais dias, ele vai se manter úmido por uns 2, 3 dias por aí. Então você sempre observa. E o segredo para a sua orquídea se enraizar bem, não apodrecer, não dar doença,
é os cuidados que você vai ter aí com a rega. Se você molhar em excesso, não deixou secar a raiz e tá lá jogando a água, aí sua orquídea vai ter uma doença, um fungo, uma bactéria devido à umidade excessiva e ela vai morrer. Mas se você cuidar direitinho com a rega, molhar só depois que secou as raízes da sua orquídea, você vai ter muito sucesso. Porque as pessoas matam mais orquídeas por excesso de umidade do que por qualquer outra coisa. E agora eu vou te mostrar uma orquídea que está em vaso de garrafa PET. Ó, esse aqui tá todo furado, tem bastante furos, mas não importa quantos furos tem, importante que a orquídea amou. Gente, olha só quanta raiz que tem essa orquídea aqui. É um vasinho de garrafa PET, eu acho que é de 1,5 litro ou 2 litros, não lembro. Olha isso aqui de raízes, gente. Olha o quanto de raiz que ela tem, que saiu por esses furinhos, que abraçou esse substrato. Então, ela tá um substrato bem seco aqui. Quando eu jogo água, ele fica molhadinho ali por 1 ou 2 dias, dependendo de como que tá o meu clima aqui. E olha só como ela gostou. Essa aqui é uma mini Phalaenopsis amarelinha. É bem pequenininha a flor dela, mas dura tanto tempo. Tem um cakezinho aqui na lateral, ó, que tá bem fofinho. E aqui eu observei que já está vindo uma haste floral, embora nem dê pra ver muito bem, mas é uma orquídea que floresce bastante. No ano passado ela me deu 3 hastes florais aqui. Não são muito longas hastes, mas fica um charminho, toda cheinha de flor, é muito bonita essa orquídea. Então esse tipo de vaso de garrafa PET e esse tipo de substrato são maravilhosos para cultivar suas orquídeas. E provavelmente você deve ter uma garrafa PET em casa, então você não vai gastar comprando vasos caros. Caco de telha, se você não tem no seu quintal, você pode conseguir um material de construção. Você pode conseguir em algum terreno baldio, em um local que estejam fazendo obras. É fácil de conseguir, você não vai gastar nada, somente com orquídea. Olha isso, gente, cheio de ponteirinhas ativas aqui, ó. Tá muito linda. Espero que você tenha gostado desse replante aqui, que tenha sido útil aí para o seu cultivo. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda e chegou até aqui, gostou do vídeo, gostou das dicas, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você não perca nada do que eu for postando aqui. E não esqueça de assistir o vídeo do passo a passo de como fazer os vasinhos de garrafa PET, que vai ficar no topo dos comentários o link do vídeo e também na descrição do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!